João capítulo 3, verso de número 1 em diante. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus disse: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Olhe para mim. A Bíblia é um livro relacional, porque Deus é um Deus relacional. Deus, Ele é um Deus presente. Ele importa realmente muito em se relacionar. Ele vê isso como algo muito importante. Ele se importa com isso. Ele se importa com você. Ele se importa em ter um relacionamento íntimo com você. Você pode se relacionar com Ele em qualquer momento. A qualquer momento você pode se relacionar com Deus. Você pode manter essa intimidade. E Nicodemos teve esse encontro com Jesus. Ele era um judeu importante, fazia parte dos fariseus, aqueles que levavam de forma bem ortodoxa os estudos das Escrituras. E fruto desse encontro nós podemos ver que Deus se revela muito próximo às pessoas. Olhando para esse texto, eu posso ver que Deus, Ele tem realmente um olhar diferente, Ele tem uma atitude diferente, Ele preza muito pelo relacionamento. Deus não é um Deus religioso, um Deus que cria barreiras, não. Ele é um Deus que Ele se relaciona, Ele é um Deus relacional. E com isso, nós também temos um chamado para o mundo. E nós precisamos entender que nós estamos nessa terra não para passear de graça. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui para se relacionar com Deus e com as pessoas. E o seu relacionamento com Deus é importante porque o nível de relacionamento, o nível de intimidade que você tem com Deus é um nível de cumprimento do chamado, do propósito para o qual você nasceu. Não tem como você querer cumprir o propósito e o chamado se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais vem à tona a sua identidade, mais vem à tona o seu chamado, o propósito para o qual você nasceu. Você não nasceu simplesmente para viver nesse mundo sem propósito. Não, existe um propósito. E um deles é um chamado. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O apóstolo Paulo se tornou também um grande homem, um agente de transformação, aonde ele levava o homem a se conectar com Deus. E ele escreve para os cristãos de Corinto e diz que eles têm um ministério. E qual o ministério? O apóstolo Paulo está dizendo: o ministério da reconciliação. Você não foi chamado para reclamar, você não foi chamado para murmurar, você não foi chamado para trazer confusão, você não foi chamado para ser um crítico, não, você foi chamado para reconciliação. Há um ministério nas suas mãos, há um ministério em você, o ministério da reconciliação. Entenda que a religião distancia as pessoas. Jesus não veio trazer uma religião, não. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem onde
as pessoas são transformadas, são libertas, aonde as pessoas se reconciliam com Deus. Jesus veio trazer essa mensagem. A religião, ela distancia as pessoas. A religião, ela paralisa as pessoas. E você precisa ter esse discernimento, porque você pode se tornar um homem, uma mulher paralisado por conta de uma religiosidade. A religiosidade, ela é completamente diferente daquilo que Jesus veio trazer. Ela é completamente diferente do Evangelho. Entenda isso. Nós precisamos viver o Evangelho e não uma religiosidade. A religião, como eu falei, distancia as pessoas. E Jesus não veio trazer uma religião, quero frisar isso. Ele veio trazer um relacionamento, uma mensagem, ele veio trazer vida, uma proposta de mudança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Quem aqui já teve a vida transformada? Pessoas que se encontram com a religião não mudam de vida, elas permanecem na mesma. Agora, pessoas que têm um encontro com Jesus, elas são completamente transformadas, elas são libertas, elas se permitem ser transformadas. Se roubavam, não roubam mais. Se mentiam, não mentem mais. Se murmuravam, não murmuram mais. Porque elas realmente entenderam o que é viver em Jesus e permitiram Jesus entrar, permitiram o Evangelho entrar a ponto de transformar sua realidade. Quem se encontra com Jesus tem mudanças. Assim aconteceu nesse encontro de Jesus e Nicodemos. Jesus estava ensinando Nicodemos, Jesus estava mostrando para Nicodemos o que de fato era importante. Então, seja bem-vindo, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda, ou você que já faz parte dessa família igreja, você é muito bem-vindo aqui. Seja bem-vindo. Aqui não é um lugar de religião, não. Aqui é um lugar de encontros. Aqui é um lugar de intimidade com Deus. Aqui você vai ter um encontro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Aqui é um lugar onde você realmente viverá incríveis experiências com Deus. Agora, a religião aqui, nós não pregamos e não concordamos. Nada de religiosidade. O Evangelho de Jesus é cheio de encontros. Jesus é um Salvador relacional, entenda isso. Jesus é um Salvador relacional. Então, para você ser um agente de reconciliação, você precisa entender algumas coisas. E a primeira delas é você entender a cultura das pessoas que você deseja se conectar. Entenda que se você tem um chamado, se você tem um ministério nas suas mãos, você vai prestar contas um dia para Deus. Ah não, isso é para o senhor, pastor. Não, não é para mim apenas. É para você. Todos nós temos um chamado, todos nós nascemos para um propósito. E eu estou mostrando um ponto para você nessa noite: o ministério da reconciliação. Então, se em algum momento você foi um religioso, você criticou, você condenou, você olhou com um olhar de condenação. Se você foi ou é um religioso, você discorda de muitas coisas. Não que você precisa concordar com tudo, mas a religiosidade, ela cega as pessoas. A religiosidade, ela impede as pessoas de se lançarem aos pés de Jesus a ponto de viver uma intimidade. A religiosidade, ela busca uma performance, enquanto a intimidade busca um coração quebrantado. É completamente diferente. Tempos atrás, uma pessoa me criticou porque
Um religioso me criticou porque eu prego de calça jeans. Inclusive hoje, para não ser criticado, eu vim com uma calça social. Mas a pessoa disse que eu sou um pastor mundano porque eu prego de calça jeans. Religiosidade. Ele foi ensinado que para ser pastor tem que andar de calça social. Então ele está vendo uma performance, ele está realmente mascarando algo. E não é dessa forma. Não é a calça, o tecido da calça que vai revelar quem você é, mas é o seu coração, é os seus frutos. É os seus frutos. Ah, mas então eu posso vir de qualquer jeito? Não. Eu acho que a moderação, a prudência, ela é importante na vida do cristão. Se você teve um encontro com Jesus, você é moderado, equilibrado. Você sabe a maneira que você tem que vir, não só na igreja, mas que você vai frequentar os lugares. Agora, a religiosidade, ela condena. E você sabe que eu tinha um pouquinho de religiosidade, porque tempos atrás eu discordava totalmente de pessoas que vinham para a igreja com boné. Quantas pessoas de boné tem hoje aqui nessa celebração? Temos algumas pessoas. Até que um dia, deixa eu compartilhar algo com vocês. Um dia o meu filho nós estávamos prontos para vir à igreja, era um dia de Santa Ceia. E o João Pedro, ele era um adolescente na época, e o João Pedro, quando apareceu no carro, ele estava de boné. Eu disse, como assim? Hoje é culto de ceia, você vai de boné? Sim, pai, qual é o problema? Não, igreja não pode ir de boné, porque eu fui ensinado assim. E aí eu briguei com o João Pedro, eu disse, vai tirar esse boné, enfim. E ele me perguntou assim, pai, um dia ele me perguntou assim, pai, quando que Jesus vai deixar eu ir de boné para a igreja? Aí eu disse, Jesus, eu não sei, eu não deixo. Religiosidade, essa é a palavra correta. E naquele dia eu mandei ele tirar o boné e ele veio para o culto. E o Espírito Santo começou a trabalhar naquele dia no meu coração. E depois de um tempo, eu entendi que eu estava sendo um religioso, buscando uma performance. Eu tinha que agradecer a Deus que meu filho estava vindo para a igreja, não estava indo para tantos outros lugares do mundo, não é verdade? Qual é o problema? Vir de boné. Qual é o problema? Mas a religiosidade te cega, e eu estava cego. E eu disse para o João Pedro, um certo dia eu chamei ele e disse assim, filho, a partir de hoje, Deus falou comigo e você pode ir de boné para a igreja. Ele deu um sorriso, ficou feliz. Mas depois que eu falei, ele nunca mais veio. Engraçado, né? Mas como é importante nós quebrarmos a religiosidade, nós entendermos que nós precisamos mudar. E é tão difícil muitas vezes você desaprender para aprender, não é verdade? Isso requer humildade, isso requer realmente um coração completamente quebrantado para entender o que Deus está falando, para ser sensível ao Espírito Santo. Então, se você quer realmente exercer o ministério da reconciliação, o ministério que Deus colocou nas suas mãos, primeiro, entenda a cultura das pessoas que você deseja se conectar. Diz o texto que ele veio a Jesus à noite. À noite, Nicodemos veio ao encontro de Jesus. Jesus poderia dizer, como assim, Nicodemos? Esse horário? Não. Que tal nós tomarmos um café amanhã? Ou talvez um suco porque o café está caro. Mas que tal a gente marcar um outro dia? As horas se passam, já é tarde. Jesus poderia sim ter questionado o horário, mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus entendeu a realidade de Nicodemos. Nicodemos era um homem rico, religioso, importante, influente. E Jesus entendeu a cultura e se colocou no lugar dele. Por ele ser fariseu e fazer parte da liderança do judaísmo, ele não poderia vir ao encontro de Jesus em outro horário. Teria que ser à noite. Ele não poderia vir
de dia. Pessoas assim pensam e vivem de forma muito diferente. E Nicodemos vivia de forma diferente. Então Jesus, ele se adapta, ele aceita conversar com Nicodemos naquele horário. Poderia questionar, mas Jesus não questiona, e eu acho isso lindo. Se você quer ser um agente de transformação, de reconciliação, você precisa entender o contexto daquele filho, daquela filha que está distante, daquele parente, daquele amigo. Como assim, pastor? Você precisa entender. Não julgar, não questionar, e mesmo que você não concorde, só entenda. Tempos atrás eu fui chamado, tem alguns anos, eu fui chamado para fazer uma visita ali no Promorá. E quando me ligaram, falaram: olha, pastor, eu preciso que o senhor venha na minha casa, porque o meu esposo, ele está vendendo tudo dentro de casa, o vício tomou conta, ele era viciado no crack. E eu peguei meu carro e eu fui até ele. E quando eu cheguei na casa dele, ele sabia que eu ia ao encontro dele. Mas quando eu cheguei na casa dele, eu notei que o portão estava cadeado. Tinha uma corrente no portão e um cadeado bem grande. E ele apareceu assim na porta, ele disse: o senhor é o pastor? Eu disse: sim. Olha, pastor, eu não quero papo, eu não quero conversa, eu não sei nem por que pedir para o senhor vir aqui na minha casa. Não tenho nada para falar com o senhor. Eu disse: tudo bem, não, só de te conhecer já valeu a viagem. Aí ele olhou para mim assim, eu disse: olha, antes de eu ir embora, eu só quero dizer uma coisa para você. Eu te entendo, cara. Talvez muitos não te entendem, mas eu te entendo. Você não está no vício porque você quer. Você está no vício porque o vício é mais forte do que a sua vontade. Porque lá no fundo do seu coração, você não queria estar aonde você está. Você não queria estar viciado. E eu comecei a falar que eu entendia ele, comecei a falar: olha, mas tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão, mas eu não vim aqui para te julgar, eu não vim aqui para te criticar, eu não vim aqui para dizer que você está errado, eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para estender as mãos, porque eu te entendo, não é fácil, ninguém quer estar aonde você está, ninguém queira passar pelo que você está passando. E ele começou a se emocionar, ele foi se aproximando, e ele abriu o portão e ele disse: pastor, entra um pouco, vamos conversar. Olha só, entrei, ficamos 1 hora conversando na sala da casa dele, e no final eu fiz um convite para ele ir comigo numa clínica, e ele aceitou. Botei dentro do meu carro, levei lá no Provida, e ele se internou, fez o tratamento, ficou limpo das drogas e se tornou diácono dessa igreja. Ele já partiu. Ele já não está mais entre nós, mas eu me adaptei, eu entendi, eu realmente entendi o contexto que ele estava vivendo, e eu, querendo ou não, fui estratégico para poder realmente ganhar o seu coração. Agora, quando você se arma e você já vai para cima com crítica, sendo um religioso, condenando: não, porque você é um pecador, porque você é um vagabundo, porque você é isso. Meu querido, minha querida, não é dessa forma. Não é dessa forma. Se você quer ser um agente de transformação, você precisa entender o contexto daquele filho, daquela filha. Pastor, o meu filho está nas drogas, o meu filho está no mundão. Ame o seu filho, ame o seu filho. Mas pastor, ele está fazendo tudo errado. Não importa, continue amando, continue abraçando, continue orando por ele, não desista dele. No tempo certo você vai resgatá-lo, no tempo certo as coisas vão acontecer. O grande erro é muitas vezes você querer se vingar, ou você realmente ir para cima com grosseria, com tantas outras coisas que acabam não edificando
e você acaba enterrando ele ainda mais. Então nós temos que receber as pessoas dentro da cultura delas, e com Jesus transportá-las para o reino de Deus. Você não vai permanecer na cultura dela, você vai transportá-la para o reino de Deus. Mas você precisa receber as pessoas dentro da cultura, do contexto delas. É isso que você precisa entender. Então a chave não tem que ser do nosso jeito. A chave é essa, não tem que ser do nosso jeito. Nós cristãos evangélicos temos a tendência de pensar que todos pensam como nós pensamos. Não é verdade? E todos têm que pensar como nós pensamos, e não. Nós precisamos entender que existe um chamado, existe um ministério dado por Deus, e existe uma responsabilidade, e nós precisamos ser sábios, senão nós vamos perder as pessoas, senão nós vamos perder as pessoas que nós amamos. Você não pode levar a sua casa, o seu carro para o céu, mas as pessoas que você ama, você pode levar para o céu. Então entenda o seu chamado. Você foi chamado para a reconciliação. Seja como Jesus. Jesus entendia as pessoas, e entende as pessoas até hoje. 2, para você ter o ministério da reconciliação e exercer, seja uma pessoa simples. Versículo 3, Jesus queria comunicar e não impressionar. Tem gente que quer impressionar e não comunicar. Olha o que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Algo tão profundo que é o reino de Deus, Jesus ilustra com algo tão simples. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todo mundo sabia sobre o nascimento. Nicodemos sabia, porque todos os dias crianças nasciam. E Jesus vai usar algo tão simples para falar de algo tão profundo. Jesus fala para aquele homem tão instruído, tão conhecedor da teologia do judaísmo: olha, é necessário nascer de novo. Algo tão simples, nascer de novo. Ele usou uma metáfora simples. Se você for realmente alguém íntimo de Jesus, você vai entender que o evangelho é simples. O evangelho não é algo que complica. A religião complica, mas o evangelho de Jesus é simples. Então seja normal, seja original, seja você. Tem tanta gente esquisita na internet, não é verdade? Que se acha o dono da verdade, porque é minha teologia, condenando todo mundo. Meu Deus, fazendo o papel de Satanás, não entendeu nada da Bíblia. Jesus não veio trazer uma religião, não veio trazer uma teologia. Jesus veio trazer uma mensagem. Jesus veio trazer um relacionamento. Jesus veio trazer vida. Então não se deixe levar por pessoas que estão aí criticando, condenando. Tantas pessoas. Você não pode se deixar ser levado. Você precisa viver a palavra. Você precisa ser um agente de reconciliação. Seja normal. Não é porque você é crente que você vai virar esquisito. Não, porque agora eu sou o cara, o dono da verdade, que é dessa forma. Não ganha uma vida para Jesus e quer pregar e criticar os outros. Eu fico olhando às vezes os críticos em relação até à minha pessoa, em relação até ao meu próprio livro. E eu fico olhando assim. Tem que agir com misericórdia e orar por essas vidas. Tem que agir com misericórdia. Por quê? Porque nunca leram um livro. Porque se lessem, eles não falariam o que eles falam. Mas a gente precisa continuar fazendo o que estamos fazendo. Você não pode parar, porque A ou B ou C está tentando te distrair. O inimigo sempre vai tentar
te distrair com uma crítica, com a religiosidade, com as coisas terrenas, mas não se distraia. Continue. Você sempre vai ter alguém no seu lado para te influenciar para o caminho da verdade, porque Deus sempre vai colocar pessoas boas, mas ao mesmo tempo também o inimigo vai lançar setas através de pessoas para te paralisar. Agora cabe você seguir realmente o caminho que você conhece, focar em Jesus, ou ficar paralisada na religiosidade, nas críticas, nas circunstâncias contrárias da vida. Isso é uma decisão, você precisa decidir. Entenda uma coisa: os cães ladram e a caravana passa. Sempre vai ter alguém tentando te parar, mas continue, só continue. Fica firme no Senhor, quebre toda a religiosidade. Se alguém está te condenando porque você está vindo da igreja, porque agora você está lendo a Bíblia, porque você está fazendo um devocional, simplesmente ame, ore, não critique, não desça no nível do crítico. Só continue fazendo aquilo que o Senhor está te mostrando, aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Você não precisa dar explicações, você precisa sim buscar uma intimidade com Deus, buscar uma intimidade com o Senhor. Faça isso e você vai ver que vai valer a pena. Jesus, ele não pregou uma teologia, ele nos ensinou sobre o reino. É completamente diferente. Precisamos responder às perguntas que as pessoas estão fazendo através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, através do ministério que Deus confiou nas nossas mãos, o ministério da reconciliação. Precisamos responder às perguntas que as pessoas estão fazendo através dos frutos. Faça isso. Terceiro ponto, para você viver o ministério da reconciliação, invista tempo na vida das pessoas interessadas. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? Nicodemos ficou assustado com aquilo. O que Jesus está falando? Como assim nascer de novo? E ele ficou pensativo, porque ele vai perguntar para Jesus: como assim alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus então vai responder para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha que interessante. Primeiro Jesus despertou Nicodemos com o nascimento, e agora ele vai explicar algo mais profundo. Primeiro ele disse: olha, é necessário nascer de novo. Ele despertou Nicodemos, então Nicodemos ficou interessado. Quando você desperta alguém, e esse alguém fica interessado, aí então você está pronto para entrar com algo mais profundo. Porque se você chegar para alguém e dizer: olha, você vai para o inferno se você não mudar, você pode fazer isso, mas você pode ser muito mais estratégico. Você pode trazer uma mensagem de amor, então trazer essa pessoa para perto, e aí depois então entrar com a palavra mais profunda. Jesus, ele agia dessa forma. Jesus vai dizer agora: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus, ele recebeu Nicodemos, ele ouviu Nicodemos, falou com Nicodemos, ilustrou, argumentou e ensinou com toda atenção, porque viu que Nicodemos estava interessado. Um outro ponto que você precisa entender: ministre na vida daqueles que estão interessados. Os demais, ore. Não adianta você querer botar de boca, de goela abaixo, o evangelho para quem não quer. Então, que os teus frutos, as tuas atitudes possam realmente atrair
as pessoas para o interesse e aí então você entrar com a palavra. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo. Muitas vezes as pessoas elas acabam não atraindo as pessoas, mas discutindo e até perdendo as pessoas por conta da religião, nem por conta do evangelho, por conta da religião. Ah, porque a minha religião é melhor que a sua. Não, porque a minha religião salva, a sua condena. Você vai para o inferno. Não é dessa forma, você criticando o outro, que você vai evangelizar, mas é pregando a palavra, a verdade, pregando o evangelho, que as vidas serão transformadas. O ministério da reconciliação é um ministério lindo e você precisa exercer. Você não foi chamado para confusão, para crítica, para condenação. Tem tanta gente condenando, não é verdade? Pode ter certeza, é melhor, e é bíblico isso, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Eu vejo tanto evangélicos criticando as pessoas, condenando as pessoas na internet. Meu Deus, quando um irmão cair, entenda uma coisa, se você entende que o seu ministério é o ministério da reconciliação, você não pode afundar ainda mais ele. Você precisa estender as mãos. Meu irmão, você caiu, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar a levantar. Mas muitas vezes não é o que acontece no nosso meio, não é verdade? Entre as críticas, a condenação, as pessoas anulam aquela pessoa. Meu Deus! Quando aquela mulher foi pega em adultério, que levaram até Jesus, Jesus disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, para não constranger aquela mulher, eu vejo que o abaixar de Jesus foi para não constrangê-la, porque uma pessoa que é pega em adultério, ou em qualquer outro pecado, ou em qualquer outra situação contrária, acredito que a pessoa fica completamente envergonhada, não consegue olhar nos olhos. Você imagina, frente a frente com Jesus, ela estaria... Então Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, começa a se ocupar e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí então, quando os acusadores saem, Jesus levanta, olha para ela e diz assim: eu também não te condeno. Jesus só olha nos olhos daquela mulher quando ele vai dizer que ele não condena, aonde ele traz uma esperança para aquela mulher: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus amou aquela mulher que estava em pecado. Se fosse nos dias de hoje, pode ter certeza, se você fizer isso vir a público, as pessoas vão te criticar. Não, mas que bonzinho. Mas quer o quê? Quer que condene? Eu não vou fazer papel de Satanás. E você também não deve fazer. E não é porque A, B ou C não concordam que você vai fazer. Não, queridos. Nos últimos dias, muitos virão em nome de Jesus, enganarão a muitos. Cuide para você não ser enganado por aqueles que estão realmente ganhando vozes, não só na internet, mas em tantos outros lugares. E virou moda isso, e não é dessa forma. Nós precisamos nos atentar, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter intimidade com Deus, porque é a intimidade com Deus que vai revelar de fato quem são as pessoas que você tem que ouvir, que você tem que pegar conselho, que você tem que se abrir. Cuide, porque os dias são maus. Cuide. A melhor definição de amor é o tempo, e o melhor tempo é agora. Ame como Jesus sempre te amou. Faça isso. Faça isso. Procure ter sensibilidade para encontrar os Nicodemos da sua escola. Procure ter sensibilidade para encontrar os Nicodemos do seu trabalho. Procure ter sensibilidade para encontrar os Nicodemos lá no seu condomínio. Procure ter sensibilidade para encontrar essas pessoas que estão sedentas, que estão abertas, aonde você vai realmente entrar com uma palavra, vai entrar
com um gesto de amor, de carinho, vai entrar com um convite, vai entrar até mesmo com um presente. Quantas pessoas você presenteou, inclusive com um livro, e hoje estão vivendo uma intimidade, estão agradecendo você pela atitude. Sabe o que é isso? É você entender que você tem o ministério da reconciliação, você tem o ministério da transformação nas suas mãos. É você entender que você pode povoar os céus, e você está nessa terra para isso. Você não está nessa terra simplesmente para viver os problemas do dia a dia. Não, isso aí faz parte da vida. Você também não está nesta terra apenas para vir na igreja e tratar Deus como um garçom, onde Ele está com uma bandeja distribuindo as coisas para te satisfazer. Não, existe uma responsabilidade minha e sua, existe uma responsabilidade da igreja, e nós como igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, precisamos entender o nosso chamado, precisamos entender realmente a nossa responsabilidade na obra, precisamos entender a nossa responsabilidade no reino. Deus conta com você, meu irmão, minha irmã. Deus conta com você. Você é um agente de reconciliação, você é uma bênção. Você nasceu para ser um vaso de honra e não de desonra. Você nasceu para abençoar e não para amaldiçoar. Você nasceu para realmente estender as mãos e não para puxar o seu irmão para baixo. Ore, tenha misericórdia das pessoas. Seja como Jesus, que sempre agiu com misericórdia e sempre falou a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Agora entenda, toda verdade sem amor perde a razão. Quarto, nunca se satisfaça na vida de religiosidade e superficialidade. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí Jesus fez Nicodemos pensar: engraçado, eu estou preocupado com você, Nicodemos. Você é um cara tão estudioso e você não entende o que é nascer de novo. Você não entende o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito. Você não entendeu nada até aqui. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Ser evangélico, frequentar uma igreja, não quer dizer que teve um encontro com Jesus. Não quer dizer que nasceu da água e do Espírito. Você precisa entender e precisa fazer uma autoanálise para ver se a sua vida está realmente conforme a palavra diz. Se você realmente assumiu a sua responsabilidade, se você realmente está disponível para viver conforme o Evangelho diz, conforme a palavra nos ensina. Jesus estava dizendo para Nicodemos: que pena, Nicodemos, você não entendeu nada, você é tão religioso, estuda tanto, é mestre, mas ainda não sabe o básico, o essencial e ao mesmo tempo o mais profundo, ou seja, o relacionamento, a intimidade. Sabe o que aconteceu com Nicodemos? Ele se satisfez com a religião, não entendeu o sentido da vida. E tem muita gente religiosa, tem muita gente que nunca leu a Bíblia, mas quando você chega na casa dela, o Salmo 91 está aberto, mas nunca leu a Bíblia. A página está até amarela, mas nem nunca leu o Salmo 91. Mas porque ouviu falar, ouviu na casa de alguém que tem que deixar o Salmo aberto. É religiosidade, não intimidade. Cuide. Você pode ser um agente transformador. Jesus é real e profundo. Não aceite ser um religioso, um evangélico, mas busque ser alguém que viva os propósitos de Deus, que leve as pessoas a uma intimidade profunda, que leve as pessoas a uma cura, a uma transformação. É quando você sabe a sua identidade. É muito claro isso, quando você sabe quem você é, quando você tem intimidade com Deus, você opera a partir da sua identidade, ou seja, você opera
a partir do propósito para o qual você foi criado. Mas quando você não tem uma intimidade com Deus, você opera a partir das opiniões alheias, você opera a partir das circunstâncias contrárias, você opera a partir dos medos e das mentiras. E você segue um caminho para longe do propósito para o qual você nasceu. Tem muita gente vivendo longe do propósito porque não tem intimidade. E o que as pessoas falam, isso é regra na vida delas, e elas simplesmente vão caminhando conforme as opiniões alheias. Ei, não vá aonde todo mundo está indo, você não é todo mundo. Você já ouviu esse ditado, não é verdade? Principalmente dos seus pais. Olha, você não é todo mundo. Tenha a sua identidade, saiba quem você é, saiba realmente quem você é em Deus, bata no peito. Eu sou um filho amado, uma filha amada. Eu quero viver o Evangelho, eu quero viver Jesus, eu quero viver essa intimidade, eu quero sentir. Nada adianta ter conhecimento se você não ter a experiência, a intimidade. Ela faz toda a diferença na vida do cristão. Você pode ter conhecimento, e você deve buscar conhecimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é você conhecer a verdade e aplicar essa verdade na sua vida. A partir do momento que você aplica a verdade na sua vida, você realmente se torna íntimo, você vai para o profundo com Deus, e o profundo vai gerar novas experiências que ninguém pode roubar as suas experiências. Ninguém pode roubar e ninguém pode questionar as suas experiências com Deus. Ninguém pode roubar as promessas que Deus tem para você. Ninguém pode tentar te paralisar. Ei, você é palmeira. Palmeira, ela não para de crescer. Você pode pegar uma palmeira, cortar ela e dizer assim, ó, não cresça mais, pois a palmeira vai começar a vir, as folhas vai começar a crescer, crescer, crescer. E o homem não vai conseguir paralisar a vida de uma palmeira. Você é uma palmeira do Senhor. Você é uma palmeira do Senhor. Diga para o seu irmão: você é palmeira. Você é palmeira. Quinto, apresente o coração do Evangelho original. Esse texto é um telegrama da Bíblia. É um textão isso aqui. João 3, 15 e 16, Jesus continua dizendo para Nicodemos. A conversa está boa, está se aprofundando. Jesus já viu que Nicodemos está afim, e quando você tem alguém afim, você pode ir no profundo. E aí você pode ser mais cirúrgico. Quando você não tem, e você quer ser estratégico, não, vamos só no culto hoje, vai ser só louvor. Não vai nem ter palavra. Vai ser meia hora, o pastor hoje... Nosso pastor lá é uma bênção, ele prega bem rapidinho. E uma pessoa vem, talvez você é visitante hoje, você nem queria vir, né? Mas você já está aqui dentro. E a sua presença aqui diz muito a seu respeito. Você está com o coração aberto. Concorde ou não concorde, mas por você estar aqui hoje visitando, você que está me assistindo pela internet, você está com o coração aberto. E Jesus, ele tem um propósito para a sua vida. E olha o texto que Jesus vai compartilhar com Nicodemos. Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou para Nicodemos e foi direto ao ponto. Veja que ao discipular de forma pessoal, Jesus declarou uma das partes mais citadas em toda a Bíblia. Uou, que coisa linda. O famoso 3,16 foi dito para uma só pessoa, um homem buscando Deus, Nicodemos. Quando você busca, Deus fala. Jesus está dizendo para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fale sempre a verdade de forma direta, amorosa e real. Jesus ama a todos. Decida amar e seja simples como Jesus. Sexto, leve a mensagem de salvação e não de condenação. Versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele. Tem muita gente condenando na internet. Você não nasceu para isso. E Jesus mesmo disse aqui em João 3,17, que ele não veio para condenar, mas veio para reconciliar, veio para salvar, veio para transformar. Seja você uma igreja sem condenação, e sim uma igreja do verdadeiro evangelho. Seja você uma igreja nascida de novo, seja você uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, seja você a igreja de Jesus na terra, uma igreja que ama, que recebe, que traz para junto. Somos agentes de reconciliação, somos pregadores de esperança e não do medo, somos o povo da inclusão e não da exclusão. Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja porque foram tão julgadas. Para você vir para a igreja, você não precisa mudar. O fato é quando você vem e você conhece Jesus, tudo muda. É o Espírito Santo que vai testificar no seu coração, é a palavra que vai transformar a sua realidade. Mas muitas vezes eu e você queremos forçar as pessoas a mudarem da noite para o dia, porque nós estamos dizendo: você não tem esse poder, mas aquele que opera em você tem poder para transformar. O que nós precisamos como igreja é amar, não expor as pessoas, não condenar as pessoas, mas condenamos e classificamos: ó, esse público pode ir para a igreja, esse não, esse está no inferno. Se vem, as pessoas batem foto, colocam na internet. Olha quem estava na igreja hoje e ainda condena o pastor, porque está na igreja de tal pastor. Aqui nessa igreja podem me condenar, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos, porque quando ouvirem a palavra vai transformar a vida dessa pessoa. Não é eu que vou transformar. Eu não posso fechar a porta da igreja. Então aqui vai vir o ladrão, vai vir o caloteiro. Deve ter um monte de caloteiro vindo aqui na Reviver. Mas não vai permanecer caloteiro. Isso vai virar testemunho. Por isso que nós somos criticados, porque somos ex alguma coisa. Pode ver que o evangélico, o cristão que se converte ao evangelho, ele é ex alguma coisa. Olha, eu era um ex-pinguça, eu era, sei lá, quem era da bebida aqui? Pode levantar a mão, não tenha medo. Olha aí, ó, quantos cachaceiros aí, ó, que era, tá repreendido, né? Quantos iam para balada, fazia festa, só queria, chegava em casa. Levante a mão, cadê vocês? Olha aí, aumentou agora, olha aí. Tudo da igreja, que coisa linda, meus lindos, meus queridos, vamos aplaudir. Tudo bonitinho aqui sentado, olha que coisa linda. Sabe o que é isso? É Jesus. Sabe o que é isso? É que um dia alguém amou você e disse que Jesus também te amava, e você recebeu uma mensagem de esperança, e a esperança te trouxe aqui, e a esperança te pegou, porque a esperança é Jesus, o amor é Jesus. Ele tem esse poder de transformar a nossa realidade. Vamos continuar sendo uma igreja que recebe a todos, mas que transforma a realidade de todos aqueles que estão abertos para serem realmente transformados. Vamos ser uma igreja que ama, uma igreja que discipula, uma igreja que ensina, uma igreja que permite o manifestar do Espírito Santo, os dons espirituais, aonde todos nós venhamos crescer e todos nós venhamos realmente entender que temos um chamado. Você tem um chamado, chamado da reconciliação, não da confusão, não da crítica, não do medo, não da condenação, não da religiosidade. Vamos continuar amando as pessoas, vamos continuar pregando o evangelho da transformação, porque o evangelho de Jesus transforma. Não tem como uma pessoa encontrar Jesus e permanecer do jeito que estava. Não tem como. Jesus transforma. Nossa cultura ama expor pessoas, e a igreja acabou entrando nesta onda maligna. Mas ela precisa ser um lugar, sim, de abrigo, de acolhimento, de refúgio. O mundo é assim. Duro é ver os irmãos da igreja
nas redes sociais muitas vezes, julgando as pessoas. Nunca faça isso, porque a vida é uma roda gigante. Um dia alguém pode estar te julgando. Dias atrás ouvi uma moça, eu atendi ela numa tour, e ela disse: pastor, eu estou arrasada, eu não consegui me explicar na internet, as pessoas me julgaram e elas não sabem a verdade, e eu perdi o controle e eu não sei mais o que eu faço. E eu disse para ela: sai da internet, tire um tempo de solitude, totalmente diferente de solidão, e deixa que Deus vai justificar você. Não responda, não se defenda, não se ofenda, não faça isso, simplesmente deixa, porque nada melhor do que deixar Deus agir. Mas aquela moça estava em frangalhos, tentando explicar algo que não conseguia e criar uma situação. Cuide, porque a internet é um perigo. Se a pessoa não tiver realmente preparada, se a pessoa não tiver a sua identidade bem resolvida, qualquer crítica vai te tirar da direção do propósito. Então, cuide para você manter o seu relacionamento com Jesus de forma profunda, porque a profundidade é que vai manter você de pé. Quem nele crê não é condenado, Jesus disse, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem condena é a incredulidade, não é a fé. Quem condena é a incredulidade. Seja como Jesus. Jesus é o reconciliador do mundo. Sétimo e último, apresente esperança antes do juízo. Sempre apresente esperança antes do juízo. Apresente esperança antes do juízo. Jesus apresentou esperança para Nicodemos. Primeiro atraiu, primeiro recebeu, ouviu, atraiu, abriu o coração de Nicodemos, trouxe uma palavra de esperança e depois uma palavra de juízo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, já lá no 36, no finalzinho da conversa de Jesus com Nicodemos, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você não pode deixar de falar do juízo, não. Mas primeiro foque na vida, na esperança, nas boas novas do reino. Seja realmente usado por Jesus e aprenda com ele. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Em dias de morte, reafirme sempre que tem Jesus. Em dias de morte, reafirme que quem tem Jesus tem tudo. Em dias difíceis, reafirme que quem tem Jesus tem tudo. Em dias sombrios, reafirme que quem tem Jesus tem tudo. Em dias de escassez, reafirme que quem tem Jesus tem tudo. Em dias de luta, em dias de enfrentamento, em dias de guerra, reafirme: quem tem Jesus tem tudo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Continue firme. Continue firme. Reafirme todos os dias: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ame profundamente. A esperança que você precisa está em Jesus. Jesus sempre teve esperança e sempre pregou esperança. Jesus tem esperança para você que chegou aqui, talvez com o coração ferido, talvez as pessoas te julgaram, talvez as pessoas não te entenderam. Jesus te entende. Jesus te entende nessa noite, e Ele diz nessa noite: filho meu, venha para os meus braços. Filha minha, você é bem-vinda. Nessa noite Jesus te chama. A igreja e os cristãos
precisam crer, viver e aplicar o Evangelho sem medo. Por isso hoje Jesus te chama para o verdadeiro Evangelho. Medo vai te levar à ruína, mas a esperança vai te levar realmente para aquilo que é mais importante, para o propósito, para aquilo que Deus quer fazer em você, através de você. O Evangelho real é lugar de encontro. Está escrito em Romanos 5,11: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Entenda isso. Temos a missão de resgatar e reconciliar as pessoas do mundo, amando as pessoas sem julgá-las. Não vacile, não retroceda. Continue firme na missão que Jesus te confiou. Seja normal, seja você. Seja você. Não precisa de palavras rebuscadas, não. Seja você. Seja você. Fique em paz com as pessoas. Você é um agente de reconciliação. Fique em paz com as pessoas. Não conte seus segredos. E nunca exponha também ninguém. Se você sabe o segredo de alguém que confiou em você e abriu o coração, não exponha essa pessoa. Não vá para a internet expor. Essa pessoa confiou em você, abriu o coração em busca de uma cura, em busca de uma palavra, porque confiou em você, viu em você Jesus. Então mantenha seus segredos, mantenha. Ore por essa pessoa, porque uma palavra mal colocada pode acabar. Quantas pessoas tiraram a própria vida, por quê? Porque foram condenadas, porque foram julgadas injustamente. Quantas pessoas tiram a própria vida porque são expostas? Cuide para não ser cobrado do sangue dessas pessoas. Cuide. Eu fico pensando quantas pessoas vão para a internet tirar fé da multidão, tirar fé das pessoas. Sabe, quando Moisés enviou os espias para a terra prometida, dos 10, 8 trouxeram relatórios pessimistas. Pode ter certeza, sempre vai ter alguém falando, criticando, e geralmente é a maioria, não é a minoria. Você pode notar, principalmente na cultura do Brasil, notícia ruim, fofoca corre mais do que coisa boa. Ou eu estou mentindo? Mas isso aí, se você olhar para a Bíblia, quando Moisés mandou os 10 espias, quantos trouxeram um relatório pessimista? 10, ou melhor, 10. Pense. Só Josué e Caleb falaram: se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Sabe o que Josué e Caleb estavam dizendo? Olha, nós só não podemos perder a presença, nós só não podemos perder a intimidade, só não podemos perder o coração, nós só não podemos perder realmente o foco. E você conhece a passagem. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Você prefere ficar com a multidão ou com a verdade? Você prefere ficar com o Evangelho ou com a religião? Qual é a sua escolha? Você prefere ficar criticando, murmurando, condenando, ou assumir a sua responsabilidade e o seu chamado que Deus te deu, o ministério da reconciliação? Qual é a sua escolha? Seja você sábio, não julgue ninguém e apresente, reafirme a esperança que é Jesus. Em João 3,21, para eu finalizar, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando você exerce o ministério da reconciliação, as pessoas enxergam claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Não pode ser que ele tenha realmente tanta sabedoria assim. É Deus a vida dele, é Deus a vida dela. Os teus frutos vão mostrar quem você é em Deus. Por isso, não ligue. Jesus foi chamado de Beelzebu. Se você não foi chamado de Beelzebu ainda, você está no lucro. Sempre vai ter alguém
te criticando, tentando te parar, e muitas vezes o inimigo soprando nos seus ouvidos. E se você for sábio, sábia, você não vai permitir ouvir vozes. Você simplesmente vai decidir: olha, na minha casa eu não quero fofoca, na minha casa eu não quero murmuração, eu não quero mais ser agente do diabo. A partir de hoje eu quero ser agente de transformação, eu quero ser agente de reconciliação. Se alguém caiu, eu quero estender as mãos e ajudá-lo a levantar, porque aquele que está de pé cuida para que não caia. Então, meu querido, minha querida, ser igreja é você amar e não condenar. Pense nisso. E para finalizar, não se orgulhe de ganhar argumentos e perder as pessoas. Se orgulhe em ganhar as pessoas e não ganhar todos os argumentos. Não se justifique, simplesmente continue focado em Jesus. Quantos recebem essa palavra? Então diga comigo assim: eu recebo essa palavra no meu coração. Jesus, me ajude a cumprir o meu chamado, a cumprir o ministério que o Senhor confiou na minha vida, o ministério da reconciliação. Que eu seja vaso de honra, que eu seja canal de bênção, que eu seja cura, que eu seja realmente alguém que leve as pessoas ao teu encontro, que eu seja uma bênção, cumprindo a tua palavra, seguindo o teu evangelho, porque o dia que os céus se abrirem e a trombeta tocar, eu quero subir contigo, e eu quero estar contigo na eternidade. Esse mundo não me pertence, porque eu já entendi que eu não sou um ser humano com experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual com experiência humana. E eu não quero viver na carne, mas eu quero andar no Espírito. Eu quero viver no Espírito. Senhor, me torne mais íntimo. Senhor, me torne melhor. Senhor, trabalhe no meu coração. Me ensina a ser melhor. Me ensina a ser melhor. Me ensina a ser melhor. Diga para Jesus: me ensina a ser melhor. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero exercer o ministério da reconciliação, da transformação. Eu quero ganhar a minha família, eu quero ganhar os meus amigos, eu quero ganhar o maior número de pessoas para ti, Jesus. Fale para Ele nessa noite, diga: Jesus, me perdoe, porque até aqui eu negligenciei, até aqui eu não exerci de fato o ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos. Até aqui, Senhor, eu não entendi. Até aqui, Senhor, o inimigo realmente influenciou nas minhas atitudes, nas minhas falas. Mas hoje, Senhor, eu entendi a palavra. Assim como Nicodemos teve um encontro e a palavra do Senhor veio ao coração de Nicodemos, Senhor, a palavra nessa noite veio ao encontro do meu coração. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero viver conforme o teu querer e a tua vontade. Eu quero ser ponte sobre as águas. Eu quero ser luz na escuridão. Eu quero, Senhor, transformar realidades. Eu quero transformar realidades. Eu quero ser, Senhor, luz no mundo e sal na terra. Eu quero, Senhor, realmente cumprir o meu chamado com excelência. Eu quero, Senhor, realmente vencer um dia de cada vez. Eu quero enfrentar os gigantes da vida em teu nome. Eu quero, Senhor, enfrentar as circunstâncias contrárias e não perder a minha fé. Muito pelo contrário, eu quero continuar confiando, eu quero continuar marchando, eu quero continuar sendo igreja, porque há uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essas promessas também, Senhor, que o Senhor tem feito, se cumprirão na vida da tua igreja. Que nós possamos avançar, que nós possamos realmente crescer a cada dia, que nós sejamos melhores, Senhor, que nós sejamos humildes o suficiente para reconhecer que nada somos sem a tua presença. Convém que nós venhamos diminuir, mas que o teu Espírito cresça nas nossas vidas, Senhor. Que a tua igreja possa realmente, Senhor, cumprir o chamado a cada momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por aquelas vidas que chegaram aqui, Senhor, com o coração ferido.
magoado, triste. Senhor, eu oro por aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades em várias áreas da vida. Eu oro para que o Senhor renove suas forças. Eu oro para que elas possam entender que quem tem a tua presença tem tudo. Eu oro para que elas possam realmente entender que o Senhor está presente, que o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo algo em favor delas. Senhor, eu oro abençoando esse pai de família, essa mãe, essa mulher que está cansada, sobrecarregada. Que o Senhor traga alívio, Senhor, sobre os seus ombros. Eu oro por este filho, Senhor, que está afastado, mas que os seus olhos espirituais se abram, os seus ouvidos se abram. Eu oro por aquelas vidas que precisam te conhecer, precisam ter um encontro contigo. Eu oro, Senhor, para que a tua igreja possa ser usada como nunca nesses últimos dias, porque sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Que a tua igreja possa entender e que ela não seja levada por doutrinas humanas, por religiões ou por pessoas que não acrescentam em nada, mas que ela seja levada e conduzida pelo teu evangelho, por ti, Jesus. Que a igreja possa buscar essa intimidade diariamente, em oração, em consagração, em jejum. Senhor, que a igreja possa se render todos os dias. Que a igreja possa realmente entender que há uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão, e que todos nós possamos realmente chegar no final, aonde viveremos algo novo em ti, porque até aqui o Senhor tem sustentado, tem nos abençoado, mas sabemos que algo lindo e tremendo nos espera, e nós estamos ansiosos para viver contigo, Senhor, na eternidade. Eu oro abençoando cada família. Eu repreendo todo o ataque do inimigo, toda a seta. Eu oro abençoando a semana dos teus filhos, que eles possam viver uma semana de portas abertas, uma semana de intimidade, uma semana exercendo o ministério da reconciliação, da transformação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor conduza cada um agora para os seus lares, guardados e protegidos pelos teus anjos. Eu oro para que eles possam viver o extraordinário, Senhor. Se for preciso trazer à existência aquilo que não existe, para abençoar os teus filhos, eu profetizo nessa noite, como ministro do teu evangelho, Senhor, faça. Senhor, que estas vidas possam viver um milagre a cada dia. Senhor, que estas vidas possam realmente viver o extraordinário a cada dia, que elas possam ver com seus próprios olhos o teu agir, o teu cuidado. Senhor, que possamos viver uma semana de céus abertos, que possamos viver uma semana aonde nós venhamos realmente crucificar o nosso eu, os nossos vícios, aquilo que não, Senhor, edifica, que nós possamos crucificar na cruz, mas que possamos viver realmente a ressurreição de uma nova vida a cada momento. Eu oro abençoando cada família, eu oro abençoando cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Eu oro te abençoando, você que acompanhou esta celebração, que Deus te abençoe, seja onde você estiver, que Deus possa realmente te abençoar, e saiba que Deus é contigo. Não temas, crê somente. Deus abençoe a igreja. Deus é contigo.